Sim, uma excelente empresa no ramo de seguros. Isso é inegável. Caixa Seguridade acabou de apresentar os seus balanços do quarto trimestre de 2022 e também o consolidado do ano como um todo. Hoje a gente vai elogiar aquilo que precisa ser elogiado, a gente vai criticar também aquilo que precisa ser criticado, mas o meu recado final para vocês é: tenham os dois pés no chão. Não consigo enxergar essa taxa de crescimento em várias métricas apresentadas para os próximos anos. E os argumentos eu vou apresentar ao longo do vídeo. Me acompanhe até o final, que depois eu quero saber o que você acha sobre ela. Vale a pena ou não ter na carteira? Vamos lá então? Logo de cara então eu já deixo para vocês uma pequena dica. Quem está começando a acompanhar balanço de empresa, sempre olhem o quarto trimestre daquele ano que você está estudando. Por quê? Aqui ele acaba trazendo um consolidado do trimestre, é claro, e também ele traz um consolidado do ano. Então você tem uma fotografia de curto prazo e também um pequeno filme de como é que foram os últimos 12 meses, pensando no ciclo fiscal, início até o final daquele ano. Então é um bom trimestre para você acompanhar as empresas. Eu não entendi, confesso para vocês de verdade que eu não entendi por que esse não foi o primeiro slide deles na apresentação. Na realidade isso aqui está como um apêndice do arquivo mais denso, do release deles. Eu acho que deveria ser o primeiro slide, então vou usar aqui para que vocês entendam. Olha só, aqui a gente consegue informações gerais de todo o seu resultado. No ano nós tivemos um aumento de 51% do resultado operacional, 44% do resultado financeiro. E lembrando, as empresas têm aquilo que elas se propõem a fazer, que é o operacional, e aquilo que é financeiro, que serviria como um incremento nesse caso aqui, já que ela tem uma grande quantidade de dinheiro que ela recebe dos seus clientes e ela fica ali, teoricamente, parado. Mas como não existe essa possibilidade, né, jamais deixaremos tanto dinheiro parado, a Caixa Seguridade e outras empresas de seguros, elas acabam fazendo algumas aplicações financeiras, por exemplo. E isso, sem dúvida nenhuma, acaba melhorando o seu resultado global. E essa figura para mim é sensacional. Eles colocam qual é o peso no total do resultado em relação a cada um desses dois braços. 70% vem do operacional e 30% vem do financeiro. Isso tanto em 22 quanto em 21. Então, as receitas subiram, certo? Ok, maravilha. As despesas dessa empresa caíram. Para quem acompanha o canal, se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão inscrever-se para você acompanhar todos os balanços das principais empresas que pagam dividendos aqui no Brasil. Eu faço vídeo segunda, quarta e sexta. Via de regra, a gente vai ter algum conteúdo um pouquinho mais denso teórico, mas em boa parte a gente está falando de empresas. Ela conseguiu, no ano, aumentar os seus resultados e diminuir despesa. Muita gente acabou aumentando, dado o cenário em que a gente está vivendo no nosso país. Tanto aqui mais local, e também a gente tem que falar um pouquinho do nosso contexto macro, né? O mundo não está fácil para ninguém. Estados Unidos, Europa, China, o mundo inteiro está sofrendo, passando aí algumas transformações importantes. Não tem jeito, aumentou ali o seu resultado operacional e financeiro e diminuiu a despesa, o resultado líquido tem que ser elevado, né? Não vai ter jeito aqui, subiu 55%, eles estão de parabéns. É um crescimento muito expressivo, quase 3 bilhões de reais. E nessa pequena imagem aqui, eles tentam destrinchar um pouquinho cada um dos componentes para chegar nesse valor de 2,95, mas como a gente vai falar ao longo do vídeo, eu não vou destrinchar agora não. Vamos falar sobre uma coisa importante antes de continuar esse vídeo. A gente tem que entender como é que ela é estruturada. Ok, Caixa Seguridade trabalha com seguros, mas vamos um pouco mais. Cada uma das suas frentes de negócio, vida, previdência, residencial, capitalização, consórcio e assistência, é realizado com uma parceria. A CNP, a própria Icatu, a Tempo, em cada um dos seus principais ramos. Maravilha! E essas parcerias elas são de longo prazo. A grande maioria lá a partir de 2040. Então, no quesito perenidade, para mim, Caixa Seguridade não apresenta nenhum risco. Temos aí quase 20 anos, um pouco menos do que isso, em termos de parceria para dar resultados. E também a gente tem que entender que esse vínculo ele é dinâmico. Algumas parcerias podem ser finalizadas, outras podem ou não ser renovadas, e é super normal isso, tá? Também está acontecendo. E fundamental também entender que existe a Caixa Corretora.
Toda essa intermediação desses negócios com os seus clientes finais passam pela caixa corretora, fazendo com que boa parte do dinheiro fique retido dentro desse complexo. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, que isso aí é uma sacada muito interessante das empresas de seguro. Mas vamos mais adiante. Agora sim, falando dos destaques que eles colocaram, vamos lá em relação aos prêmios, né? Vida cresceu 5%, habitacional 6%, residencial 12%. Em relação ali à capitalização, já teve um aumento aí de 18%, cartas de consórcio, que nós vamos falar mais para frente, teve uma distorção muito grande, um crescimento de 776%. Isso aí não é sustentável, tá, no longo prazo, isso tende a diminuir, mas vocês vão perceber o porquê que isso aconteceu. E também a reserva de previdência ali cresceu mais de 20%. Nas receitas, tanto de distribuição quanto de corretagem, aumentos expressivos também, 50% na distribuição e corretagem 63%. Maravilha! Gostamos de números crescentes, desde que eles tenham sustentabilidade. E por enquanto, até então, a Caixa Seguridade tem feito isso com bastante primazia. Pontos aqui que a gente precisa levantar. Tá? Enxergar primeiro que a receita operacional, que é efetivamente o que ela se propõe a fazer, cresceu os seus 53%, mas será que esse crescimento de resultado ele acabou chegando até o seu lucro líquido? Né? Percebam, muitas vezes você vai ter uma receita que pode crescer muito e o lucro líquido pode não refletir na mesma proporção. Isso significa o quê? Provavelmente a empresa está passando por alguma dificuldade ou um grande investimento ou até uma perda de eficiência. Né? Então é importante vocês darem uma olhadinha sempre nessa questão de receita e se lá na última linha no lucro líquido nós teremos esse resultado também sendo refletido. E sim, ela está apresentando algo na casa dos seus 55%, está maravilhoso. E eles deixaram claro aqui uma informação muito importante, foi o maior lucro líquido da história da companhia. É algo que chama a nossa atenção. Por quê? Será que isso vai ser mantido? Será que isso vai continuar nesse mesmo passo de 30%, 40%, 50%? Como é que a gente tem que enxergar isso? Para quem está investindo há pouco tempo, talvez fique muito impressionado. Mas eu acho que é importante você ter um pouquinho mais de calma, um pouco menos de euforia e enxergar que os números são muito bons, sim, mas provavelmente eles tendem a crescer menos. E fica tranquilo, eu não estou gorando a empresa não, só estou falando que são movimentos que são explicados. 2021 ainda estava recebendo um reflexo de 2020 e nós tivemos aquele evento sanitário que atingiu todo mundo. Então a base ali de cálculo não estava muito próximo da realidade. E agora em 2023 a gente espera que isso chegue cada vez mais próximo daquilo que efetivamente deveria ser. Então vamos ter um pouquinho de calma. O ROI é uma métrica que talvez não seja muito interessante para a gente avaliar no setor de seguros. Pensa só, um ROI de 54% ao ano, quando você compara com as outras empresas, você fala assim, peraí, a Caixa Seguridade ela é grande demais para ter esse indicador. Alguma coisa está ligada certamente ao seu negócio. E aí como é que a gente pode tirar essa dúvida? Olha para as outras grandes empresas e você vai perceber algo similar. Portanto, quando você for avaliar o segmento de seguros, olhe, por exemplo, o índice combinado ou para a sinistralidade. São excelentes métricas e claro que nós falaremos aqui no vídeo para que você perceba se aquela empresa está saudável ou não, beleza? Bom, vamos lá. Aqui eles também deixaram como algo que é importante ser dito, 91% pelo menos que eles distribuíram no ano de 2022 do seu lucro líquido, ou seja, o payout foi extremamente elevado. E não, isso não compromete a empresa porque tem um fluxo de grana muito grande dentro da empresa. Então não faz sentido. Ela já pagou o que ela tinha que pagar, ela está investindo para continuar crescendo. O que ela vai fazer com essa grana? Tem que distribuir mesmo. E por quê? Porque ela tem uma garantia de fluxo muito grande com seus contratos de longo prazo. Essa é a ideia, tá? Não é algo insustentável nesse ramo. Vamos falar então de três grandes negócios. Primeiro aqui, a parte de risco. Tá? Olhar aqui os prêmios emitidos, eles estão relativamente em linha nos últimos trimestres, né? Olhando até também o quarto TRI de 2021 com o quarto TRI de 2022, está praticamente estável. Então, nada muito novo, a gente realmente imaginava que isso fosse acontecer e não se assustem com algumas métricas distorcidas. Olha, por exemplo, aqui o prêmio emitido por ramo na parte de assistência, que representa apenas 1%, então é algo bem irrelevante. Teve um crescimento de 300%, ou seja, multiplicou por 4.
Pera lá, né? Tudo bem, chama a atenção multiplicar por 4, mas é muito pequeno. Agora, a habitacional, que é o carro-chefe, cresceu em linha com o nosso mercado, 7%, 8%, maravilha. Então, eles estão ali jogando aquilo que deveria ser jogado. E o prêmio ganho, também o habitacional responde ali pela grande parte, 36%, continuou com essa taxa de crescimento de 7%, e a parte de assistência, que é apenas uma curiosidade que eu estou falando para vocês, também continua apresentando essa distorção muito grande. Mas o que é mais importante desse slide? Olhar o consolidado. Eles cresceram 10% nos seus prêmios ganhos. Maravilha, muito bom. Isso aqui é, sim, uma boa métrica. Olhando para a questão de sinistralidade, que, lembra, é um dos pontos que eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Perceba que isso aqui está andando de lado. 24, 26, 22 e tudo mais. Então, sim, é isso que a gente espera da Caixa Seguridade. Se você for olhar para a sinistralidade de outros negócios, como por exemplo o carro, ou você comparar a sinistralidade de um seguro de carro ou de um imóvel, é completamente diferente. E não é culpa da empresa Porto Seguro de ter uma alta sinistralidade. É o modelo de negócios. Então, qual que é o característico do setor imobiliário? De uma maneira bem geral, tá? Estou falando aqui. É uma sinistralidade nessa casa mesmo, de 20%, 30%. Então, o Caixa Seguridade está dentro do nosso objetivo, da nossa premissa. Eles colocaram aqui uma pequena diferença, né, de 28 ou de 23, são pequenos ajustes que acontecem de tempos em tempos, e nesse caso aqui foi relacionado a provisões judiciais. Mas nada que espante tanto a gente. Você fala assim, poxa, no segundo TRI de 2022 estava 22%. Agora está 28, putz, não está subindo, né? Não está legal. Lembrando, sinistralidade quanto menor, melhor. Não se preocupem, tá? Isso aqui a gente tem que acompanhar nos próximos trimestres. Se tiver nessa janela dos seus 20% a 30%, está tudo dentro daquilo que a gente esperava. A margem operacional subiu 20%, e boa parte dessa explicação é o que eu tinha falado para vocês. 2021 ainda foi um ano que as seguradoras elas tiveram um contexto muito atípico ainda, como uma reverberação de 2020. Tá? 2023 eu acho que a gente vai chegar um pouquinho mais próximo da normalidade. Pelo menos é isso que a gente espera para o mundo. E a parte de negócios de risco corresponde da margem operacional total 58% dos negócios. Tá? Isso aqui é importante entender da onde que vem, né, boa parte do dinheiro. Maravilha. E antes que eu me esqueça aqui, lembrar, olha só o peso do habitacional, 43%, vida 30%, e o restante já é bem menor mesmo. E o habitacional teve um crescimento aí de 22% e o vida 12%. Então eles estão conseguindo expandir no ramo que eles mais apresentam aí domínio de mercado. Vamos agora para os negócios de acumulação, basicamente previdência, capitalização e consórcio. Aqui a gente enxergou um pouquinho mais de distorção, chamou até atenção. Olha só, o consórcio representa 2% também, mas teve um crescimento de 3.400%. Chama muita atenção, né? Mas a previdência que é o carro-chefe. Então, quando a gente estiver falando de Caixa Seguridade, negócios de acumulação, você vai olhar para o quê? Previdência. E o restante? Nem se importe, tá? É muito, muito pequeno mesmo. Está crescendo 280%, 3.000, ela vai burdoada por cento? Maravilha, mas olha só a Previdência. Teve uma pequena queda. E a gente sabe que o segmento de Previdência não diminuiu. É só você olhar nos dados da SUSEP, teve sim um crescimento. Então, nesse ramo, muito provavelmente Caixa Seguridade perdeu um pouco de espaço. Mas não é nada ruim. Por quê? Os seus resultados estão em linha. Tá? Não teve nada assim preocupante. É claro que trimestre a trimestre você pode ter uma oscilação, aí tem que olhar com mais detalhe, com calma, por que isso aconteceu, mas no anual ficou praticamente estável. Então, só não pode oscilar muito, né? Mas tá caminhando. E agora falando um pouquinho mais do consolidado dessa parte de acumulação, a gente percebe que a receita operacional subiu 48%, a margem também aumentou bastante, 42%, e a representatividade em todo o negócio já é bem menor do que os negócios de risco, mas ainda relevante, é ali de 22%. Vamos olhar a previdência, né? Ela cresceu tanto a receita quanto a margem operacional, ela cresceu. E na realidade, falando de maneira bem sincera, todas as frentes cresceram. Previdência, consórcio e capitalização. Tanto na receita quanto na margem operacional. Então, tudo certo, tudo tranquilo. Teve um resultado final praticamente estável, claro, mas não me preocupa não, tá? De verdade. Vamos continuar e vamos olhar agora o último segmento, que é a parte de distribuição.
Então, indo aqui para o último segmento, né, que são os negócios de distribuição, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre a corretora. Entendam o seguinte, no Brasil, você não precisa ter nenhum intermediador entre a corretora e o cliente final. Tá? Isso aí já está bem estabelecido. Porém, alguns custos dessa transação, quando você não tem uma corretora própria, ele acaba sendo deslocado para um fundo, e esse fundo não é da empresa. Tá? Então, o que essas grandes seguradoras acabaram fazendo? Elas criaram as suas próprias corretoras, de modo que, olha que interessante, quando você olha aqueles negócios de risco e aqueles negócios de acumulação, os custos de corretagem, eles acabam naturalmente entrando como saída de dinheiro. Só que, na realidade, isso acaba sendo uma receita da corretora. Então, você mantém esse dinheiro circulando dentro do seu ambiente corporativo e, no final das contas, você consegue até refletir isso como resultado positivo no final. Se você não tivesse a corretora, esse dinheiro da operação, parte dele sairia do negócio. Então, sim, ter uma própria corretora é estratégico. Não só lucrativo, quanto estratégico. E os resultados aqui também são bem interessantes. Em relação a 2021, já que ela depende necessariamente dos outros dois ramos, né, o de acumulação e o de risco, se aqueles dois cresceram, muito provavelmente você vai ver que a distribuição também vai crescer. Foi um crescimento ano a ano de 50% na receita e a margem subiu 30%. Muito bom isso aqui, de verdade. Representa no total da empresa 20% e olha que sensacional. Seguros tiveram um incremento de 28%, Previdência 5%, mas cresceu, consórcio 800%, mas é bem pequeno, e capitalização, que eu ainda não consigo entender por que ainda existe no nosso país, até posso fazer depois um vídeo criticando especificamente isso, vai ser mais técnico, mas para mim, não... enfim, cresceu 32%. Agora vamos lá, essa parte ela já é final já, para vocês entenderem sobre o balanço da empresa, mas não é porque está nesse trecho do vídeo que é menos importante. Na realidade, acho que é um dos pontos altos aqui. Índice de despesa administrativa, IDA, é um indicador muito bom para você enxergar se aquela empresa está sabendo lidar bem com suas despesas e seus custos, tá? Isso aqui é importante porque a gente quer sempre que ele fique estável. Se tiver que crescer por conta de algum contexto de inflação ou de alguma reestruturação dentro da empresa, ok, desde que isso seja justificado. Mas olha só que bacana no ano. Primeiro tri, segundo, terceiro e quarto. Esteve praticamente em linha. O azul é o de 2022 e o cinza é o de 2021. Então, em termos de despesas, de controle dessa parte aí da empresa, está muito bem nivelado, gerando em torno de 11%, às vezes esbarrando em 12%, 13%, mas está ali muito bem alinhado. Então, é um ponto positivo sim. É um indicador que a gente tem que ver com bons olhos. Agora, olha a sacada do índice combinado e do índice combinado ampliado. Isso daqui é igual, ou melhor dizendo, ele é proporcional à ideia quando a gente fala do índice de eficiência dos bancos. É até uma pegadinha, tá? Quando você tem um índice combinado muito baixo, isso é excelente. Então, quanto menor, melhor. Assim como nos bancos, quanto menor é o índice de eficiência, melhor. Está bem em linha, trimestre a trimestre, o de 2022. Não teve muita oscilação. Mas, Bruno, como é que eu vou enxergar o índice combinado e o índice combinado ampliado? Qual que é a grande diferença? Tem uma série de pequenos detalhes aqui, mas, a grosso modo, eles vão incorporar o resultado financeiro. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que ele entra como um incremento? Só que às vezes esse incremento pode atrapalhar, né? Pode acontecer eventualmente. Quando você tem um índice combinado IC maior do que o seu índice combinado ampliado, o que você pode interpretar de imediato? O resultado financeiro foi positivo, porque ajudou a diminuir o índice combinado da empresa. Entendeu? Agora vamos usar o contrário. Se você tem um índice combinado menor do que o índice combinado ampliado, ou seja, colocar o cálculo da parte do resultado financeiro acabou piorando essa métrica. Então, atrapalhou a empresa do ponto de vista global. E, de novo, pode acontecer. A gente não espera, mas pode acontecer. Então, é esperado que você enxergue em boas empresas, como Caixa Seguridade. O índice combinado ali está em 57%, que é um excelente valor, tá? Diga-se de passagem. E o índice combinado ampliado está em 52%, ou seja, caiu um pouquinho, então o resultado global foi melhor ainda. Essa é uma das informações que eu queria trazer para vocês a mais. Essa interpretação a mais para a gente não ficar só lendo slide.
E é por esse motivo e outros também que eu vou convidar você a se inscrever no nosso canal e também compartilhar com seus amigos. Esses conteúdos é difícil você encontrar de uma maneira mastigada aí na internet. E sempre, tudo que eu trago para vocês é com respaldo acadêmico. Seja ali alguma fonte segura, seja algum bom curso, seja ali uma boa referência. Na sua vida, principalmente em relação a investimentos, tenha boas referências, porque a gente está falando de dinheiro e é um negócio muito complicado quando você acaba tendo interpretações erradas ou até que te induzem aí alguns erros que podem ser muito danosos. Bom, vamos agora dar seguimento e vamos abrir um pouquinho mais o leque, deixar a conversa um pouco mais leve, mais informal. Tem aqui uma notícia que é do Poder 360, confesso para vocês que eu não acompanho tanto tá, esse portal de notícias, mas ele foi divulgado ali no dia 8 de novembro de 2022, é relativamente novo, né? E olha só que curioso, 75% das empresas que fizeram IPOs em 2021 têm as suas ações no vermelho. Eu não vou entrar muito aqui no assunto, mas é um convite para vocês. Eu preciso desse feedback de vocês para que a gente consiga produzir conteúdos a mais. Vocês querem que a gente faça algum tipo de conteúdo mostrando qual que é o grande risco que você corre quando você entra no IPO? Principalmente pensando em longo prazo? Eu vou deixar aqui só o resultado final, mas todo o racional vai muito em função daquilo que vocês vão escrever aqui nos comentários. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo só disso. A empresa ela foi precificada lá em 30 de abril de 2021, que é o primeiro registro que nós temos, né, de negociação, em R$10. Hoje ela está em R$ 8,50. Já chegou a valer menos que isso, tá? Próximo ali dos seus R$7 e pouquinho e tudo mais, só que está em R$ 8,50. Então, esse comportamento não é tão incomum, né? Olha só, 75% das empresas que fazem IPO relativamente recente tendem a apresentar uma queda das suas cotações. Mas por que isso acontece? Qual que é o grande detalhe que muitas vezes a gente esquece? É o tal da noiva enfeitada. Mas vamos deixar para o outro vídeo, eu preciso aí da sua resposta. Combinado? Dando seguimento aqui, já que a gente está falando de preço, né, acho que é importante a gente olhar, vale a pena comprar ou não? Olhando o curto histórico que nós temos de Caixa Seguridade, o preço teto médio seria de R$ 2,48. Então, sinceramente, isso aí são dados da plataforma do AGF. Cuidado, tá? Um IPO recente, uma abertura de capital na bolsa recente, acaba distorcendo muito a nossa métrica histórica. Então, não olharia muito isso não. Mas o preço teto projetivo está em 15,5. Então, sim, há boas perspectivas de receber bons dividendos para esse ano. E pegando, então, a cotação atual de R$ 8,50, tá assim com uma métrica bem agradável para você investir no segmento de seguros. Percebam que eles colocam aqui como uma empresa de oportunidades. E por quê? Justamente porque ela não tem histórico ainda de tempo na bolsa. Quando ela completar pelo menos ali os seus 5, 6 anos aproximadamente, aí potencialmente ela vai para a questão previdenciária, tá? Mas tudo com calma. Esses são os últimos dividendos que a plataforma também marcou para a gente. Pagamento em novembro e em abril, 2021 e 2022, 35 centavos, 29 centavos, 24 centavos. Então você já bate o olho aqui, você já percebe que ela paga 2 vezes por ano. Eu acho pouco, tá? Não gosto muito disso, mas quem tem uma carteira bem composta, isso acaba sendo irrelevante, tá? Eu, Bruno, pela questão psicológica, eu gosto muito de empresas que pagam com mais frequência. Mas lembrem-se, tá? Isso aí é uma questão mais pessoal. Não é porque ela tem uma distribuição semestral que ela vai ser ruim. Para com isso. E também teve ali na questão de, mais recente agora, em março de 2023, ela anunciou 50 centavos de distribuição de dividendos para os seus acionistas. Uma bela porrada, tá? Já que a ação está custando R$ 8,50, Bruno, como é que eu calculo o dividend yield, né? A rentabilidade desse pagamento de dividendos? Continha simples, que vocês estão acostumados aqui. Quem ainda não conhece, vai acabar vendo em outros vídeos, mas você pega ali o dividendo, né? 0,5, que vai ser distribuído, e também divide pela cotação. Você chega ali em 5,88%. Lembrando, o jeito Barsi de investir, ele espera ali pelo menos 6%. Aí você vai falar o quê? Está abaixo dos 6%. Não vou investir. Calma lá. Tem várias métricas que você tem que abordar e uma a gente acabou de falar. A empresa paga 2 vezes por ano. Isso aqui foi apenas um pagamento. Então vamos entender da onde que veio esse dinheiro, né? Primeira coisa, isso daqui é o segundo pagamento referente ao ano de 2022.
Então, se a gente for voltar no slide anterior, que nós tivemos 35 centavos, e agora a gente soma com os 50 centavos, nós teremos ali 10% de dividend yield. Maravilhoso, tá? Então sempre tenham assim, esse cuidado na hora de você chegar na sua conclusão final. Eu acho que é isso, pessoal. Eu queria que vocês enxergassem que esse crescimento expressivo da empresa que ela trouxe aí com o seu consolidado de 2022 não é algo muito sustentável. A gente viu que algumas frentes, que são as principais frentes, o seu crescimento não foi tão expressivo assim. E, de novo, 2021 foi uma base muito distorcida. Eu acho legal acompanhar esse ano de 2023 para que a gente consiga perceber, 2022 e 2023, como é que vai ser o comparativo? Vai ser muito mais em linha e você vai ter muito mais uma visão clara daquilo que essa empresa tende a entregar. Outro ponto importante também é que a gente tem que pensar um pouquinho em política. Eu não vou entrar muito no mérito, até porque o canal não é sobre isso, mas entendo que existem alguns políticos que tendem a incentivar algumas linhas de negócios e outros nem tanto. E historicamente falando, eu não sei como é que vai ser agora, mas historicamente falando, existe uma tendência desse setor imobiliário ele ter um incentivo. Ele foi muito caracterizado no passado por conta disso. Então é esperado que para os próximos 4 anos nós tenhamos isso também. E a Caixa Seguridade tende a surfar essa onda, tá? Sem dúvida nenhuma. Mas não é também por isso que você vai investir ou não na empresa. Tenha várias métricas aí, vários argumentos para você chegar no seu aporte ou não. Para de ficar copiando os outros, sabe? Quem está comprando não sei o que, a tal preço, não sei o que. Quanto menos você depender dos outros, mais independente você vai ser. Parece até um pouco redundante falar isso, mas na realidade muita gente esquece daquilo que é óbvio. Se você sempre ficar preso à opinião de outras pessoas, você não tem maturidade para tomar a decisão sozinho. E isso é muito ruim, porque o dinheiro é seu. Tá? Eu, Bruno, não gosto do setor imobiliário no nosso país. Eu tenho uma visão muito pessimista, porque eu acredito, eu enxergo uma questão de insustentabilidade, uma bolha que ainda não foi muito percebida, tá? Por diversos relatos de colegas da área e por aí vai. Então, eu não fico confortável em investir nesse segmento. Não gosto. Não seguros ligados a imóveis. Agora, seguros como ligado ao agro, eu estou muito feliz, sabe? Eu gosto bastante, fico de olho. Ou uma Porto Seguro, que tem toda uma estratégia diferente também, eu gosto, não tem problema nenhum. Tenho na minha carteira hoje? Não. Caixa Seguridade eu tenho? Não. Vou ter? Também não. Mas ela não é ruim, tá? Só eu queria passar isso para vocês. Tenham um pé no chão. Se você for fazer alguma perspectiva pessoal, minha opinião sincera, tá? Coloquem uma visão um pouquinho mais carregada de pessimismo. Não que ela vá diminuir, que ela vai ter um resultado negativo. Não, de jeito nenhum. Talvez ela não cresça tanto quanto ela cresceu. É só isso, tá certo? Se você entendeu esse recado, eu já estou satisfeito. E uma das formas de você mostrar isso para mim é compartilhando esse vídeo, deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal e também deixando algum comentário de alguma outra proposta de empresa que talvez a gente possa abordar aqui, tá certo? Até o próximo vídeo.